quando começa esse sentimento gremista dentro de você? Ah, Denis, isso daí o Chico sabe bem, tu nasce, né? É uma coisa que passa de pai para filho, pai para filha. O Grêmio, eu costumo dizer, a gente não explica o Grêmio, a gente sente. Então, sou completamente aficionado por esse clube. Desde os 6 anos eu tenho a minha primeira lembrança no saudoso Estádio Olímpico. Eu estreiei lá como profissional. Eu estreiei lá como profissional. Grandes jogos, cara, meu companheiro de Grêmio sempre foi meu irmão mais velho, o Ângelo. Pai, ele teve um momento conosco, mas aí não acompanhou muito a loucura dos filhos. E sempre fui um torcedorzão, velho. A vice-presidência de futebol, assim, realmente caiu no destino. Nunca ambicionei nada político, participação absolutamente afastada. Mas tenho muito orgulho aí de ter contribuído com o Grêmio de uma maneira que ficou bastante enraizada aí na história do nosso clube. Mas assim, a tua vida de torcedor e tu seguiu uma carreira no direito, né? Isso, sou advogado. Na questão jurídica e tal. E isso ficou, digamos assim, num hobby, na questão de ser torcedor, né? Quando é que vira isso? Que tu começa a entrar para uma parte do clube ali, como conselheiro? Isso é importante até, Chico, explicar, porque tem alguns clubes que quem exerce cargo de diretivo é remunerado. Não é o caso do Grêmio. Então, presidente, vice-presidentes, o VP de futebol, que era a minha posição, são abnegados. Só o executivo, né? Que é só os executivos que trabalham. Acabou tendo uma confusão com isso, porque eu fiquei muito vinculado à contratação, especialmente do Soares. E à época o Grêmio... O pessoal achava que tu era remunerado? Tinha algumas pessoas que achavam que eu era o executivo do clube. Mas eu era um agente político. Okay. Eu ingressei no Conselho Deliberativo do clube no ano de 2022. Foi a minha primeira participação efetiva na política do clube. Ainda, né? Mas é isso. Eu sou mais trabalhador do que político. Antes Paulo, dessa conexão já dentro de algumas tomadas de decisões dentro do clube, de 22 para cá, se pode dizer dessa forma. Até esse momento, um torcedor apaixonado pelo clube, de acompanhar os jogos do Grêmio, de viajar para ver os jogos. Viajar com o Grêmio, conheci um monte de países por causa do Grêmio. Fui lá para o Mundial de 17. Tenho tatuagem no Grêmio que eu fiz aos 20 anos, porque meu pai não deixava eu fazer antes. Então, assim, cara, é um negócio maluco mesmo. E não se associa muito a figura do dirigente com um torcedor que vem de respaldo, mas é justamente isso que me aproxima da torcida do Grêmio, é que os caras sabem que eu sou um deles lá. Não sou engomadinho, não tem frescura, comigo o papo é reto e eles podem ter certeza que o nosso projeto sendo eleito, o torcedor do Grêmio vai estar representado e nós vamos botar o Grêmio a disputar com quem ele sempre disputou. E nos últimos anos, aí, por uma série de circunstâncias, a gente parece ter esquecido o tamanho do Grêmio. Na tua campanha, né, no teu jeito de se expressar, de falar com o torcedor, você tem uma verve bem de uma personalidade forte, não, eu vou fazer, eu vou falar e tal. Uma verve, irmão. Uma verve. Tá bonito isso. Isso é teu, isso veio sempre foi na tua carreira no direito também, não sei qual é a tua especificidade e tal, mas isso foi sendo construído? Não, Chico, eu sou filho do meu pai, né? Então, essa é uma informação importante. Para quem está assistindo lá, meu pai, eu sou o retrato do meu pai em termos de personalidade, uma personalidade mais sanguínea, o fruto não cai longe do pé, né? Mas também, por outro lado, a retidão e não aceitar desvio de conduta de forma alguma. Isso é algo também que o ambiente do futebol, com diversas situações que a gente acompanha hoje em dia, é um recado bem importante de se ter. Inclusive, um dos meus futuros vice-presidentes é o corregedor-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é para já mandar recado
que a gestão vai funcionar num ritmo que é intolerável desvio de conduta. A paixão ainda da gente começar a falar realmente da tua candidatura à presidência do Grêmio, o futebol estava nas tuas veias? Futebol, quando eu digo nas tuas veias, tinha um desejo de jogar futebol? Jogou na base do Grêmio, alguma coisa nesse sentido, ou era só uma paixão torcedor? Eu até tentei. Faltou um ingrediente ali, entendeu? Faltou um detalhe. Um detalhezinho ali. Uma canhota mais habilidosa, uma coisa assim. Normal. Não, fala a verdade, né? Eu tava lá torcendo pelo meu time sempre. Colecionador de camisas do Grêmio. Qual é teu ano de nascimento? 82. Então, bom, eu sou 81, então a gente pegou uma geração ali, 80, 90, maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu digo, a gente fazia apostas no colégio lá, né, Chico? Eu estudei no Rosário. Entendi. Tu que conhece lá Porto bem. Alegre. Meu pai jogava nas quadras do Rosário lá. Pois então. Toda sexta-noite. Lá eu não apostava se o Grêmio ia ganhar o jogo com meus colegas. A gente apostava quanto ia ser o jogo, o resultado da vitória do Grêmio. Acabou aí. São Paulo muito foi vitimado no teu tempo lá também, né? Nos anos 90 ali, era bem filho São Paulo. Quando eu brinquei. A minha estreia como profissional, meu primeiro jogo como profissional, foi um Grêmio e São Paulo, no Antigo Olímpico, que eu lembro de uma passagem, isso foi antes da pandemia, se eu não me engano. A gente foi fazer um trabalho em Porto Alegre e, de repente, a gente passa com o carro. Na hora eu falei, mano, para o carro, Nas ruínas ali, né? Para o carro. Aí, infelizmente, as pessoas que estavam comigo, o Fabrício e a Greta estavam comigo, por quê? Eu falei, puta, mano, passou um filme na minha cabeça. Porque eu com 17 anos, faço a minha estreia lá, com o Grêmio, o lateral era o Itaqui, se eu não me engano, o lateral direito era o Itaqui. Sim. E eu não vou lembrar exatamente o time do Grêmio, vocês podem me Isso ajudar era 98, nessa época, por aí. 98, não, antes, 95, 96, antes, por aí. Ah, é? 95. Sim, Mike 5, 6 era o Arce, lateral. Já era o Arce? Já era. Mas depende, podia ser um time eu reserva. Eu acho que era o Marco Antônio. Hoje é a Sul-Americana, era a Comembol. Isso. Era a Comembol, que hoje é a Sul-Americana. Então eu falei, e o estádio estava meio abandonado. Eu olhei e falei, caramba, me trouxe uma lembrança. Falei, mano, eu fiz meu primeiro jogo aqui, então você ainda mais novo do que eu. Você já vivia o Grêmio nessa época, né? E era um Grêmio muito competitivo já nesse período, né? Cara, total. E tem uma relação aí espiritualizada com o Grêmio também. Eu tinha Na verdade, ele não era nem um tio direto, ele era casado com a irmã da minha mãe. E ele faleceu no dia 15 de dezembro de 95. E ele tinha um hábito de ficar com um cachimbo na boca, ele não fumava. Mas ele ficava sempre com aquilo na boca, assim. Quando ele faleceu, eu vou na casa dele, a minha tia fala, escolhe uma lembrança dele. E aí eu vim e peguei o cachimbo. E o Grêmio joga a final do Campeonato Brasileiro de 1996, no dia 15 de dezembro, quando completava um ano. E aí eu não tive a menor dúvida, eu levei o cachimbo comigo pro jogo. Lá pro Olímpico, a gente tinha que reverter 2-0 contra a Portuguesa. Eu não vi o segundo gol do Ailton, de canhota, que eu tava ajoelhado no Olímpico rezando com o cachimbo. Caraca, forte. E desde aquilo ali, cara, todas as finais do Grêmio eu levava o cachimbo. Aí eu aposentei ele depois do Boca lá, que daí eu disse, não, deixa descansar. Uhum. Mas é isso que eu falo, o Grêmio não... O Grêmio tu não explica, tu sente o Grêmio. É um negócio muito forte, muito errado. Não é só trabalho, né? Não é só... Não é. Ô, Calef, a gente sabe a representatividade de um presidente de um clube do tamanho do Grêmio, ela gera uma exposição muito grande, inclusive pessoal. E tu deve ter sentido, sem ser presidente, já quando participasse da gestão do Guerra, por todo o protagonismo que tu tivesse. Eu queria saber, assim, como é que tá a tua vida profissional, como é que tá a tua vida familiar, como é que tá a tua vida pessoal, porque tu sabe que a partir de janeiro, se você for o presidente, realmente há uma dedicação ali que engole a gente, né? Você é absorvido
por uma demanda muito grande. Como é que está essa parte aí? Tá tudo combinado aí com os pares aí? O maior complicador para mim, Chico, é que eu sou pai de 3 crianças pequenas, né? Então, eles já circulam no ambiente do colégio. Entendi. E ficam ali, aqueles lá é filho do Calef. Isso é importante. Então, isso é a única coisa que para mim é realmente cara. Uhum. O resto tudo a gente ajeita, não tem problema nenhum. Eu conto com o apoio da minha família nessa assistência com os meus filhos, a minha namorada, que me ajuda muito, Eduarda, beijo, te amo. Renovou agora. Acabou de renovar a média já. Acabou de renovar, papai. Pronto. Tamo junto. Então, assim, isso é o que pega, essa exposição para eles ali, que eles vivenciaram um pouco na minha passagem pelo futebol, mas tu teres o compromisso ali de realmente ser o linha de frente do clube, porque é assim que eu entendo que o presidente deva ser, ele tem que dar respaldo para a equipe trabalhar com tranquilidade. E aí vem desde os executivos de gestão, aos meus pares do conselho de administração, mas fundamentalmente jogadores e comissão técnica. Os caras têm que saber que esse presidente vai nos abraçar. Nós vamos trabalhar tranquilo aqui. Não vai ter pressão externa, não vai ter 1, 2, 3, 4, 5 jogos e crise, vamos trocar todo mundo e ninguém mais serve. Isso daí é compromisso que tem que se ter com uma instituição do tamanho do Grêmio. E a vida profissional, assim, porque vai ter que dar uma pausa nos teus negócios. Cara, tá tranquilo, a questão ali do futebol, já experimentei bem como é que funciona. E algo lamentável até, porque eu acho que um presidente ele deveria ser remunerado e bem pelo cargo que exerce, mas sei que não funciona num clube associativo, né? Então você tem que estar dedicado e, enfim, tem que ter uma estrutura consolidada em volta, né? Ninguém está me convidando para ir lá, Chico. Estou indo para cumprir uma missão e essa missão vai ser cumprida com homenagens a todos os grandes dirigentes que passaram e fizeram a nossa história tão grandiosa. Eu vou seguir o ensinamento dessas pessoas. Eu morava no interior, morei muitos anos no interior e escutava o Grêmio pelo rádio sempre. Era uma coisa que não existia televisão quando eu era criança. E a gente acompanhando o Grêmio, e depois veio a televisão, acompanhando pela televisão. E quando eu tinha 15 anos, eu fui para Porto Alegre. Fui morar em Porto Alegre para terminar o 2º grau na época. E a emoção que eu tive, a primeira vez que eu entrei no Estádio Olímpico, vocês não conseguem imaginar. Eu consigo. Porque era uma coisa de fantasia, era uma coisa do imaginário, o Grêmio, os jogadores, o estádio. E entrar no Estádio Olímpico para ver o primeiro jogo foi uma coisa assim que me emocionou muito. E frequentei a arquibancada do Grêmio lá do Olímpico muitos anos. Até que em 2008, por aí, eu estava fazendo um curso, de mestrado, conheci umas pessoas que tinham um grupo político. E eu tinha um blog, eu tinha criado um blog, Blog Grêmio, e no dia da Batalha dos Aflitos, eu troquei o nome para Imortal Tricolor, Blog Imortal Tricolor. E era um negócio interessante, porque no final do jogo, a torcida do Grêmio ia toda lá ver a gente fazer um comentário do jogo e vinham comentar, centenas de comentários. Era uma referência o Imortal Tricolor. E a pessoa, tu que é? Eu era arigatô, por causa do Mundial. O meu pseudônimo era arigatô. Tu que é o arigatô? Me convidou para participar do movimento, daí eu entrei no movimento. Em 2010 eu fui eleito conselheiro do Grêmio pela primeira vez. Em 2012 teve uma eleição e o presidente Fábio Koff me convidou para ser vice-presidente. Eu tinha participado em algumas comissões no Conselho Deliberativo, me convidou para ser vice-presidente. Ser vice-presidente do presidente Fábio Koff, imagino que é o presidente bicampeão da Libertadores. Responsabilidade, hein? E participei da gestão dele, aprendi muito com o presidente Fábio Koff. Fui vice-presidente 2 anos, depois fui vice-presidente do presidente Romildo, até que chegou 2016, num episódio que houve uma troca no comando do futebol do Grêmio e eu fui convidado para ser diretor de futebol. E aí, Chico, tu que é gremista, começou aquela magia dos jogos, a gente passar das oitavas, das quartas de finais da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil, sempre com jogos emocionantes, o time jogando muito. E isso é uma coisa interessante, o time vinha claudicante nos campeonatos e
houve a mudança do comando do futebol, houve a mudança de técnico, veio o Renato, e o time começou a jogar e começou a encantar o Brasil, e foi uma coisa assim maravilhosa. Quando chegou o jogo contra o Cruzeiro, na semifinal, ali a gente sabia que ia ser campeão, não tinha mais. O Denilson foi jogador e sabe. Quando no vestiário existe um clima de união, de vontade de ganhar, ninguém mais tira. É ou não? Não é fácil de construir isso. Sim. Isso não é fácil dentro do vestiário. Bom, ganhamos a Copa do Brasil e no final do ano fui convidado para assumir como vice-presidente de futebol. 2017 e aconteceu o tricampeonato. E uma coisa interessante essa conexão, a cada jogo da Libertadores que nós jogávamos, o presidente Fábio Koff me ligava e dizia: Odorico, nós vamos ser tricampeões, Odorico. E eu dizia: Deus lhe ouça, presidente. E realmente foi uma jornada maravilhosa, com alguns episódios assim que só quem viveu pode descrever. Nós tivemos, por exemplo, eu não sei se tu deve lembrar a defesa do Groi lá em Guayaquil. Claro. O Grêmio ganhando 2-0, um jogo difícil, um estádio lotado, um estádio para 60 mil pessoas lotado. Aquele estádio é assustador. Nós estávamos lá numa cabine, aquela torcida, e o Groi faz aquela defesa. São sinais, né? São que sinais. Vão batendo assim, tipo, tá com cara de campeão. Aliás, no final daquele jogo, eu fui ao vestiário e disse pro Groi, eu preciso dessa luva. Eu quero que tu autografe essa luva e me dê, que eu vou levar isso para o Museu do Grêmio. A luva está lá no Museu do Grêmio. O Barcelona tinha eliminado o Santos e o Palmeiras. Sim. Nessa edição da Libertadores. E depois a final contra o Lanús, que foi uma guerra. Foi uma guerra. No jogo, na arena, nós tínhamos uma situação que era visível para nós, como dirigente, torcedor, que o juiz foi determinado a tirar o Kahneman do último jogo. Ele caçou, ele procurou o Kahneman o tempo todo, até dar o terceiro amarelo para o Kahneman e tirar ele do jogo. O Kahneman ficou furioso. Tirou o Kahneman do jogo. Depois houve todo um clima de guerra lá em Lanús. Nós tivemos que apelar para a Embaixada do Brasil para pedir que a polícia argentina e até o Exército desse proteção para os ônibus do Grêmio, para os ônibus da torcida, para nós conseguir chegar com tranquilidade no estádio. Na véspera, quando nós chegamos no estádio para treinar, tinha um outro jogo lá. Era para reconhecimento do gramado, tinha um outro jogo e não queriam nos deixar treinar. Mas que jogo é esse? Não, era na véspera do jogo, era o treino para reconhecimento. Nosso horário, não, eles estão treinando, estão testando os equipamentos do VAR. Não, mas não tem isso. E aí liga para cá, liga para lá, conseguimos encerrar aquele treinamento para o Grêmio poder fazer o seu treinamento, que era o reconhecimento. Vocês tinham ido já para o estádio treinar? Sim. Quando nós chegamos no estádio, estava acontecendo um jogo. Ah, entendi. Cara, foi um negócio assim... Mas o time era imbatível, aquele time do Grêmio. Você acha que foi algo para tirar a concentração, a atenção do jogo, né? Não deixar o Grêmio fazer o reconhecimento do gramado, para dificultar. Enfim, os argentinos são especialistas nisso. O senhor falou sobre, voltando um pouquinho na tua história, o senhor falou que o senhor criou um blog para falar sobre o Grêmio, que era a tua paixão, e a gente vê pelas palavras que realmente você sente essa paixão pelo Grêmio. Esse momento do blog, o senhor já pensava em fazer parte da política do Grêmio, ou era uma paixão só de torcedor? E o porquê da decisão de fazer parte da política do clube? Denilson, eu nunca pensei em ser dirigente do Grêmio. Eu era um torcedor de arquibancada, eu era um torcedor que tinha esse blog, e como eu disse, nesse curso eu fui convidado para o movimento político. Eu disse, mas como é que funciona isso? Eu não tinha a mínima ideia. Aí comecei a participar desse movimento, comecei a conhecer pessoas e acabei, porque eu sou conselheiro desde sócio desde 1982 do Grêmio. Eu tenho 43 anos de associação. Então já frequentava o clube, né? Sim. Mas claro, a parte política é uma parte mais imersiva ali, né? Então aí você participa mesmo das decisões do clube. Convidado para participar como conselheiro, fui eleito, como eu falei, e aí comecei essa carreira mais política dentro do clube, mas o que comanda mesmo é o coração, a paixão pelo Grêmio e... Mas como é que concilia, Odorico? Eu fiz essa questão ao Calef também, porque a gente sabe que a gestão de um clube associativo, ela, para alguns cargos, como os cargos, né, estatutários, não é profissional, né? Então você precisa de uma dedicação exclusiva, de uma exposição muito grande.
Bom, você já tem uma experiência recente, inclusive de exposição, então até pode falar melhor a respeito, né, do quão isso impacta nas vitórias e nas derrotas, né? Como que está na tua cabeça isso, né? Mais uma vez, se dedicar estritamente para um clube que mexe com um orçamento milionário, às vezes bilionário, muita responsabilidade, uma pressão danada, a família exposta também. Como é que está a tua preparação nesse sentido? Chico, eu estava, nessa eleição, eu estava, digamos, destinado a ser um vice-presidente do Marcelo Marques, que foi, depois podemos falar sobre ele, um torcedor que teve um gesto maravilhoso, inédito. Inédito mesmo. Nossa. E aconteceu dele não poder continuar. E eu estava com a minha vida organizada, tinha combinado com a minha esposa que iríamos viajar, enfim, aproveitar, né, esses anos bons de quem já trabalhou bastante, precisa relaxar um pouco. Justo. E quando o Marcelo desistiu, o Celso Rigo veio conversar comigo, pediu, Dorico, tem que ser tu candidato, tem que ser tu candidato. Eu disse, Celso, mas eu tô com outros planos e tal. E ele insistiu, daí eu disse, tá bem, vamos concorrer então, vou conversar com a minha esposa, porque vai mudar a vida dela também, a rotina. Óbvio. E aí decidimos, com o apoio do Celso Rigo, fizemos essa chapa para o conselho, que estava o Marcelo Marques também, e estamos aí, colocando o nome à disposição do Grêmio, porque é uma convocação. Quando associados do Grêmio, conselheiros, torcedores do Grêmio nos pedem para trabalhar pelo Grêmio, isso é uma convocação. A gente aceita isso como uma missão que tem que ser tentada. Essa paixão pelo Grêmio vem da família? Pais, vem uma tradição de família? É uma paixão de infância. E eu tenho uma lembrança, que a primeira lembrança que eu tenho de Grêmio, eu morava em Iraí. Iraí, isso é norte. Isso é norte do estado, quase, é perto da fronteira com Santa Catarina. E tinha um time lá, tinha o Juventude e o Iraí lá na cidade. E tinha um clássico, que era perto da minha casa, 2 quadras. E a gente, criança, ia para lá assistir os jogos no fim de semana. E tinha um Grenal. E a gente eu ouvia foguete e saía correndo do estádio até lá em casa para ver de quem tinha sido o gol. E era gol do Grêmio. E daí voltava para ver. Aí foguete ia 4-0. Aquele Grenal dos 4-0, do Alcindo, do Joãozinho, do Babá. Isso... 68. Essa é a primeira lembrança que eu tenho assim, de futebol, de Grêmio na minha vida. A que eu fixei. Mas quando tu vai para Porto Alegre, aí tu tem 15 anos, 15 anos. Quais foram os times que te marcaram ali naquela época de adolescente? Ali? O time de 77. Tá, campeão gaúcho, André Catimba. Tele, né? Tele Santana era o técnico. O Tele Santana. O André Catimba, tinha o Éder. O Éder. Tinha, na época, né, não no mesmo time, mas sim. tinha o Zequinha, que jogou no Grêmio também. Tinha o Anchieta, Beto Bacamarte. Bom, a partir dali tu pegou o Grêmio campeão brasileiro em 81. E olha só que coisa curiosa. Eu trabalhei no Banco do Brasil e jogava no time do Banco do Brasil. E eu fui marcado pelo Beto Bacamarte. O Beto Bacamarte tinha parado de jogar futebol profissional e ele trabalhava, se eu não me engano, como guarda numa agência da Caixa Econômica Estadual, eu acho. E tinha um campeonato do sindicato e eu fui jogar e fui marcado pelo Beto Bacamarte. Caramba. Jogava do que, presidente? Como? Jogava do que? Qual posição o senhor jogava? Eu jogava normalmente como centro médio, na época, isso é um centro médio, né? Hoje é volante e tal. Camisa 5. Mas naquele jogo me botaram de centroavante e fui marcado pelo Beto Bacamarte. Não fiz nenhum gol. Eu fiz essa pergunta só para tentar ter uma ideia de como o senhor visualiza se caso o senhor for candidato a ser presidente, como é que o senhor visualiza o time do Grêmio? Por isso que eu fiz a pergunta da posição. Eu joguei mais futebol de salão. Futebol de salão bom, eu era fixo. Bom também.